Fé e Caridade, direto do Estúdio B em Aracaju, Sergipe. Tenho o prazer de conversar, de receber o nosso amigo Frei André Fernandes. Por favor, Frei, se apresente e fale sobre suas redes sociais, por favor. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite aos irmãos que nos acompanham aqui pelo Instagram. Eu sou o Frei André, sou professo simples na Ordem de Santo Agostinho. Sou natural de Aracaju e estou no meu último ano formativo na etapa inicial, ou seja, eu me preparo agora para fazer a profissão solene no próximo agosto e, no final do ano, receber a ordenação diaconal. Que desde já também peço as orações dos irmãos que nos acompanham, do senhor Fernando também. E tenho 35 anos, já estou aqui há 8 anos na Ordem. Entrei para a Ordem, comecei o processo formativo no ano 2017, e aí fiz os 3 primeiros anos, que se chama postulantado, em Curitiba, e fiz o noviciado no ano de 2020 no Peru, foi até o ano da pandemia, e agora estou no meu último ano formativo na teologia, uma etapa que se chama o professorado. Então estou nessas etapas ditas de conclusões da formação inicial. A partir de agosto, o senhor continuará em São Paulo ou já tem definição? Eu continuo em São Paulo, porque a formação só termina no final do ano, porque quando eu vou colar o grau da teologia. Então eu fico em São Paulo como formando até o final do ano. Para onde o superior vai me indicar, pode ser que seja São Paulo, mas pode ser onde a gente tenha comunidades, né? Eu não sei ainda. Então, mas a minha formação eu termino só em dezembro. Aqui. Tá certo. Essa nossa conversa depois será também postada no nosso canal Contos e Causos SEINE, no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Contos e Causos de Sergipe, do Nordeste brasileiro e convidados. Então, por favor, Frei André, o senhor fará para nós uma apresentação, contará um causo, o que é que o senhor falará para nós? Eu partilhava com o senhor Fernando, nesta tarde, de uma experiência que guardo que aconteceu justamente no ano de 2013, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, durante a tradicional festa do Senhor dos Passos, festa antiquíssima, em uma cidade tão antiga e que guarda, que alberga tantos contos, causos também, e, sobretudo, experiências de fé do santo povo de Deus. E foi muito interessante naquele período, porque foi a primeira vez que eu participei daquela peregrinação do Senhor dos Passos em São Cristóvão. Naquela época, eu estava fazendo uma experiência no seminário da Arquidiocese de Aracaju. Eu estava começando a caminhada na vocacional, estava no primeiro ano de filosofia, estava apenas iniciando. E comigo estavam também outros irmãos que estavam neste caminho, na seara do Senhor, fazendo esta experiência vocacional. Enquanto estávamos à procissão, e eu tenho uma memória afetiva um pouco aguçada, então eu me recordo que foi à tarde, aquele sol quase que a crepuscular durante às 17 horas ali, e uma senhora que jamais havia conhecido
os meus irmãos tampouco a conheciam, ela disse para nós assim, não sequer perguntou o nosso nome. Estávamos na a fila, estávamos de túnica, então ela sabia que nós éramos seminaristas, estávamos nesse caminho. E ela disse assim, olhe, eu vou dizer algo em outras palavras, mas ela quis dizer isso. Eu vou dizer algo para vocês. Preparem-se para sofrer no caminho do Senhor. Poxa, aquilo ali eu tomei com um grande sobressalto, porque como é que uma pessoa que nunca me viu, e não vi também aqueles que estavam comigo no tempo, e ela de repente chega e me diz assim, preparem-se porque o caminho do Senhor é um caminho de sofrimento, em outras palavras. Depois, né, não vem ao caso aqui eu poder contar todas as minhas experiências, porque nós temos um tempo também na live. Só que, senhor Fernando e os irmãos que nos acompanham, na minha trajetória de vida, na minha trajetória vocacional, esse exemplo, ele foi muito significativo, porque sempre que acontece uma situação adversa na minha história, na minha vida, recordo de muitos exemplos, mas eu me recordo muito desse fato na cidade de São Cristóvão. E depois, vem muito a calhar que esta festa é celebrada no segundo domingo da Quaresma, e o segundo domingo da Quaresma é o domingo da Transfiguração do Senhor. E neste domingo da Transfiguração do Senhor, nós escutamos do próprio Jesus a Pedro, a Tiago e a João que o Tabor não é somente a contemplação do eterno, mas é necessário que se conheça, como nos dizem os padres da igreja, um outro monte, que é o Gólgota. E a fala da Senhora e essa moção de uma experiência dorida, eu pude experimentar durante uma etapa da minha vida formativa. Eu, por diferentes maneiras, todos nós a experimentamos ainda, porque é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, e neste caminho, toda a condicional para seguir ao Mestre implicará sempre em vislumbrar e acolher a cruz, não como um sofrimento que você pede para si, porque isso seria uma espécie de masoquismo, ou você ser vítima, não é isso. É porque na vida do Senhor Jesus existia um projeto de fidelidade, de obediência ao Pai, que culminou como consequência na morte mais ignominiosa que podíamos imaginar, que era a morte por crucifixão. Na nossa história também, quando nós acolhemos esse projeto, existirão muitas situações, e aí a gente pode declinar uma gama de exemplos, circunstâncias, pessoas, comportamentos, mal compreensões. Tudo isso a gente, quando se coloca atrás do Mestre, do Senhor Jesus, teremos que acolher como a Senhora havia me dito, e de fato isso está, a palavra de Deus nos fala isso no livro do Eclesiastes, meu filho, se entrarás para o serviço do Senhor, prepara-te para o sofrimento, nos dizem outras palavras. Por quê? Porque fará parte não somente da nossa condição, mas também do próprio Evangelho em sua plenitude. Porque como é que Jesus
ele inicia o ministério dele. Converta-te e crede no Evangelho. E essa conversão, ela implicará não somente em sermos cristãos de atitude, de termos bons testemunhos, de sermos testemunhas para o mundo, para a realidade onde nos encontramos, é também uma conversão que passa a partir da nossa própria história de saber que o Senhor, ele pedirá de nós sempre algo a mais. Vai pedir sempre um diferencial, como ele pediu para Pedro durante toda a vida, e somente, como nós falamos na Quinta-feira Santa, olha, agora tu não compreenderás, Pedro. Depois, quando fores mais velho, outros te cingirão e levará a ti para onde não queres ir. E na nossa vida vai existir isso. Então, essa experiência que eu tive na festa do Senhor dos Passos, aí em São Cristóvão, no distante de 2013, já 11 anos, eu carrego essa experiência como um despertar de consciência para a minha vida, para a minha vocação, para as respostas que até hoje o Senhor ele necessita, porque ele me escolhe nele antes de tudo, e que ele espera que eu dê como correspondência. E nessas respostas, Senhor Fernando e os outros irmãos, como dizia um literata chamado Nelson Rodrigues, é a vida como ela se mostra. Os discípulos do Senhor Jesus, que depois se tornaram seus apóstolos e depois tantos outros discípulos, eles não chegaram prontos. E sequer nesse caminho com o Mestre, eles terminaram a vida pública do Senhor, com a vida pública do Senhor, prontos. Uma prova dessa é Pedro. Pedro, depois que o Senhor ressuscitou, ele aparece e o Senhor faz todo aquele diálogo com Pedro para que ele, à altura do amor de Pedro, o Senhor se rebaixa, Pedro possa dar essa correspondência. Logo, a partir dessa experiência em São Cristóvão, que eu agora despartilhei, eu tenho muito isso a peito. E, como dizia no início da nossa conversa, quando algumas situações acontecem acontecem na minha vida, eu me recordo, né, dessa experiência como um fazer memória da própria fidelidade e busca do Senhor Jesus em minha vida e minha vocação. Eu gosto muito de uma mensagem de Nossa Senhora das Lágrimas, que ela também compartilha e fala do sofrimento de toda a caminhada de um sacerdote, mas ela fala assim com muita segurança: os sacerdotes e as religiosas serão sempre os meus filhos prediletos. Então, Nossa Senhora tem no sacerdote os seus filhos prediletos. Então, ela com certeza, ela cuida e cuidará bem do Senhor e de tantos outros sacerdotes para evitar e livrar também de determinados momentos, determinadas dificuldades muito fortes. É assim que eu imagino e que eu acredito, e que eu toco a minha vida também. E que desejo para o senhor. Imagino que o senhor já conhece um pouco também a história da Nossa Senhora das Lágrimas. Nós estamos no canal Nossa Senhora das Lágrimas Sergipe, e depois compartilharemos com o canal do senhor e também com o canal Contos e Causas. Para nós é um privilégio conversar com o senhor sobre esse conto, esse caos em São Cristóvão, Sergipe, a nossa bela cidade de São Cristóvão, e começarmos bem falando sobre Sergipe e com o sergipano, com a experiência, com a vivência em São Paulo. Mas, por favor, continue. Bom, agora, entrando
nessa questão da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, é muito interessante aqui para nós compreendermos também essa ideia da devoção à Virgem Santíssima como algo que constitui a nossa vida cristã também. São João Crisóstomo, padre da Igreja, diz-nos de maneira fenomenal: no Calvário consumiam-se 2 sacrifícios. Sobre a cruz, o corpo do Senhor, o sacrifício. Sob o Calvário, abaixo da cruz, o coração de Maria. São João Crisóstomo nos diz esta cita. E eu acho que é muito importante, dentro dessa devoção que é bonita, que é acolhida pela Igreja de Nossa Senhora das Lágrimas, de também nós trazermos essa mensagem para a nossa própria vida. Em que sentido? No aspecto de que toda a nossa vida cristã, ela sempre perpassará por este caminho de já e ainda não. É uma expressão própria da teologia católica para falar do mundo, desta realidade que nós ainda estamos peregrinos, e daquilo que nos espera na eternidade e que já é alcançado a partir da pessoa de Cristo. E a pessoa, o ser humano que alcançou isso em sua plenitude foi a Virgem Santíssima. Se nós quisermos, se nós queremos de fato lembrar das lágrimas de Maria nessa devoção, essa é a primeira imagem que eu tenho bem construída na minha mente, que representei a partir da citação de São João Crisóstomo. E por quê também? Porque Nossa Senhora, ela não parou somente nas suas lágrimas copiosas. Eu penso que desde aquele momento em que o menino Deus foi apresentado no templo pelo ancião, ou Simeão, essas lágrimas de Maria, elas já estavam quase que a cair. Porque que mãe poderia compreender aquela profecia? Uma espada de dor trespassará a tua alma. E este menino será causa de soerguimento e de queda para muitos. Naquele momento, vamos imaginar, Nossa Senhora já se consumia. Mas aqui é interessante nós lançarmos um olhar que está além. Porque como é que nos diz a prima de Maria Santíssima, Isabel, no Evangelho de Lucas? Bem-aventurada és tu porque creste, Maria. Porque creste. Essa é a frase mais lapidar, é uma profissão de fé que vem da boca de Isabel e que, associada às lágrimas da Virgem Santíssima, percebemos que Maria não parou nas lágrimas, mas fez delas oferta de uma oferta mais querida para a humanidade, que era seu Filho Jesus Cristo. E ela, por sua vez, como discípula perfeita, o protótipo, o arquétipo de todo discipulado, ela compreendeu com o tempo que aquele menino que era seu, porque verdadeiramente ela é a mãe de Deus, como nos afirma a fé católica, ele seria causa de soerguimento para muitos. Porque, como ela, também iam crer
naquele que foi enviado pelo Pai na força do Espírito. E o que eu quero expressar com isso? Que nas nossas lágrimas, no nosso choro, é muito interessante, eu não sei se o Senhor sabia, mas na liturgia antiga, antes da reforma do concílio, existia uma missa, de fato ainda existe, para quem celebra a liturgia na forma anterior ao concílio, existia uma missa com um formulário que era para pedir o dom das lágrimas. Para pedir o dom das lágrimas. Eu me recordei agora. E por que eu quero falar isso também? Porque quando nós apresentamos à Virgem Santíssima o nosso pranto, o nosso choro, talvez as nossas incompreensões que não são tão ainda elaboradas ou confusas, ela prontamente as leva ao seu filho querido. Ela leva aquele que outrora transformara a água em vinho, faz do nosso pranto, como também fizera do choro de Maria Santíssima, um terreno fértil para a humanidade. Imaginemos que Simeão diz à Virgem Maria aquela profecia. E o que é que Nossa Senhora se torna? A mãe do Salvador. E o que é que Nossa Senhora se torna após estar com Jesus e o discípulo amado no Calvário? A mãe da humanidade. Porque na figura de João, o evangelista, estava toda a humanidade. Mulher, eis aí o teu filho. Inclusive, escutamos isto sexta-feira. Mulher, eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. E aí diz a Escritura, daquela hora em diante, o discípulo a levou consigo. Isso é muito importante, porque nós, quando recebemos a Nossa Senhora em nossa vida, recebemos com ela, ou melhor, recebemos a partir dela aquele que é o autor da salvação. Porque foi ela que, gerando a ele em seu coração, pela fé que ela testemunhou, ela transmitiu, ela entregou, ela deu isso à humanidade também. E certamente, quando a gente passa a acolher a Virgem Santíssima no nosso coração, as nossas lágrimas serão mais abundantes no sentido de ser fecundas, porque podem ser lágrimas nossas, mas também podem ser lágrimas para os outros também. E, com isso, nós também compreenderemos com mais acolhida, com mais determinação de discípulos, com mais fé, com mais esperança, com mais caridade, o nosso recinto como discípulos de Cristo. Porque ele mesmo disse, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Nosso pai Santo Agostinho nos diz também de maneira muito elementar, a cruz não foi somente o patíbulo do mártir, mas também a cátedra do mestre. O senhor tem conhecimento que nós fomos presenteados a Aracaju e pouquinho fomos presenteados em Corpus Christi do ano passado com a vinda do professor Rafael Tonon. Ele passou o final de semana aqui conosco, palestrou e nos apresentou essa devoção Nossa Senhora das Lágrimas. Então, Sergipe, São Cristóvão é presenteado com esse depoimento, com esse caos que o senhor contou. Aracaju foi presenteada com a mensagem Nossa Senhora das Lágrimas, trazida pelo nosso amigo professor Rafael Tonon. E agora temos a graça de conversar com o senhor e o senhor falar sobre nosso Sergipe, nosso São Cristóvão e nosso Aracaju.
Eu gostaria que, nesse encerramento, o senhor, por favor, fizesse uma oração para todos nós que estamos aqui e que iremos assistir nos nossos canais e também no canal do senhor. Eu agradeço, então, já o convite do senhor Fernando. Já havia feito algumas vezes, mas temos que organizar os nossos tempos e hoje ter a prova e a providência, termos esse encontro através do Instagram e dessa... Mas é um testemunho, né? Um testemunho de fé e de encorajamento a partir de mim também e para tantos outros irmãos que desejam essa experiência cristã, né? Experiência cristã, independente da vocação específica, né? Eu como religioso e os outros que nos seguem aqui, cada um, mas nessa certeza de que, celebrando agora o tempo pascal, nós devemos ser muito agradecidos a Deus, porque Ele nos entregou o melhor dom que poderíamos reservar. Sermos seus filhos, no Filho Jesus, pelo poder do Espírito. Nesta noite, nós recorremos à Virgem Maria, ela que neste tempo da Páscoa é a Rainha dos céus, é aquela que primeiro experimentou a alegria pascal em seu coração, que ela nos ajude nesta caminhada como discípulos missionários a compreender que também as nossas lágrimas, as nossas dores, ainda que sejam partes da nossa condição como caminheiros, como discípulos, nos ajude também, Maria Santíssima, a fazer disto também entrega, vocação para a vida da Igreja e também para a vida do homem. Sobretudo nesses tempos em que a nossa fé ela é provada e é pedido um testemunho. Por isso, convido também a todos a rezarmos a antífona mariana deste tempo pascal. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Frei André. E com a graça de Deus, em breve voltaremos a conversar sobre um outro caso, um outro conto, uma outra bela história. Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado e fique com Deus. Uma Santa Páscoa. Também para o senhor.